O meu tema eu fiquei com detecção e classificação de transtornos mentais através de recursos textuais obtidos durante o desenvolvimento de software. Esse foi o meu desafio. E, para isso, eu pensei no uso de Natural Language Processing para monitorar a saúde mental dos desenvolvedores de software. Natural Language Processing era algo que a gente já tinha ouvido falar por alto, assim, no curso, principalmente aula de linguística, de pensamento e linguagem. Então, o que eu achei interessante, que dá para fazer uma boa interface com as neurociências e a área da computação, do desenvolvimento e por aí vai. Aí, a divisão, vou falar um pouco do contexto geral, então, o que é Natural Language Processing, alguns conceitos, como avaliar a saúde mental, a proposta em si, como é que dá para aplicar isso no contexto de desenvolvimento de software, como isso dá para ser feito, e nas conclusões eu vou falar um pouco das possibilidades futuras e das limitações que essa técnica oferece, porque, sejamos realistas, tem algumas limitações, não é, modelos assim não são tão certeiros. Então, primeiramente, o que é Natural Language Processing e o que é saúde mental? Primeiro, Natural Language Processing é uma ferramenta da inteligência artificial na interface com a linguística. A inteligência artificial, então vai ser uma série de técnicas, né, que vão simular tarefas, realizar tarefas tal qual um ser inteligente, e a linguística ela vai trabalhar, é uma área das ciências humanas que vai trabalhar principalmente o estudo das linguagens humanas. Então, como elas se desenvolvem, o que todas elas têm em comum, como elas se manifestam em cada uma das culturas existentes e por aí vai. Então, essa é o contexto em que se localiza a Natural Language Processing. E para que isso? Para gerar e analisar textos naturais. Se a gente pensar bem, nós seres humanos já geramos e já analisamos textos naturais e muito bem, muito melhor do que uma máquina pode fazer. Então, para que usar NLP? Bom, a gente tem uma capacidade de desempenho. Então, na teoria, nosso potencial é ilimitado para processar e gerar, mas nós temos uma limitação no nosso processamento na hora de analisar, na hora de gerar. Então, quando a gente vai pegar para analisar diversos textos, isso se torna uma tarefa muito maçante, muito cansativa. Então, aí entra a NLP como uma ferramenta para analisar vários textos de maneira complexa, tal qual, na teoria, um ser humano, e também para gerar espontaneamente em diversos outros contextos, assim. É claro que com o ser humano sempre você vai ter a experiência dele, então é algo muito difícil de você simular em termos computacionais, assim, a experiência do ser humano, principalmente quando está fazendo inferências, como a gente vai ver, de caráter emocional e sentimental a partir de textos, mas é uma ferramenta que tem um grande potencial para agilizar e automatizar certos processos, de como a gente vai ver também auxiliar na detecção de transtornos mentais. Então, aí eu falo um pouco dos componentes, né? Então, você tem a parte de análise de texto e geração de texto. Na análise de texto, você pode analisar um texto tanto a nível de sentença, quanto a nível de discurso, e textos, nesse caso, são textos naturais, que são produzidos naturalmente. Então, o que eu falo, o que eu escrevo, esses são exemplos de textos naturais. Na análise de sentença, você pode fazer uma análise semântica ou uma análise sintática. Na análise semântica, você vai investigar os significados, os sentidos por trás daquilo, então, o que ele quis dizer, o contexto, todas as inferências que podem ser feitas, e na análise sintática você vai ver a estrutura daquela sentença e o que isso relacionado com a análise semântica pode revelar sobre o próprio texto ou o próprio autor. Bom, opa, aqui. Bom, e a saúde mental? Como é que entra nessa. Como é que se conecta com a NLP? A saúde mental eu defini aqui como um bem-estar psicossocioemocional. Então, um bem-estar da nossa mente, e no contexto social, e no contexto das nossas emoções. Só que a saúde mental, isso é algo bem estabelecido nas neurociências. Fenômenos mentais, que vão ser a base constitutiva da saúde mental, eles têm uma base biológica. Isso é fato. Só que, como é que nós investigamos os fenômenos mentais? Porque o que acontece? Eles são fenômenos de primeira pessoa, apesar deles terem uma base de terceira pessoa, apesar de terem uma base biológica, eles só podem ser experienciados e compreendidos enquanto se vivencia eles. Então, eu só vou entender o que é dor vivenciando a dor, não importa o quanto eu estude em matérias biológicas. Como é um fenômeno de primeira pessoa, a gente não consegue avaliar diretamente. A gente tem que avaliar indiretamente. E a principal ferramenta para fazer isso é através do comportamento dos indivíduos. Então, como uma pessoa se sente, como uma pessoa se vê, pensa, vai se manifestar através das suas ações.
E essa vai ser a base para a gente conseguir identificar, a partir de textos, a saúde mental. Então, se o comportamento da pessoa indica o seu estado mental, vai ser um indicativo do seu estado mental, esse comportamento vai se manifestar através da linguagem, através de outras ferramentas. Manifestação através da linguagem é algo que a gente vai deixar certas marcas e através de uma análise, principalmente uma análise mais compreensiva, como a partir da NLP, a gente vai conseguir identificar. E aqui eu coloquei um conceito de transtornos mentais, né, que são desordens do pensamento, humor e comportamento. Então, é algo que é manifestável no comportamento e que dá para ser averiguado nesse sentido. Aí, a proposta, que é aplicar técnicas de NLP ao contexto de desenvolvimento de software. Inicialmente, pelo menos eu vou falar com uma visão de alguém que é de fora dessa área. A gente tem essa interpretação que o desenvolvimento de software e desenvolvimento de programas é algo muito técnico, muito objetivo, não envolve nada humano, é só um bando de código lá, números e é isso. Só que é feito por ser humano. Tem um componente humano por trás daquilo que com certeza vai influenciar na sua produção, vai influenciar no seu desempenho. E que esse artigo do Graziotti fala, né? O que acontece com desenvolvedores de software estão felizes e infelizes. Ele vai, então, pegar uns quase 400 participantes e vai realizar uma pesquisa perguntando para eles, quando você está feliz, o que você nota no seu comportamento? E quando você está triste, o que você nota no seu comportamento? E nessa pesquisa, dá para ver, através dos dados quantitativos que eles reuniram, que quando os desenvolvedores de software estão infelizes, e esse termo infeliz, ele abrange várias coisas, né, podendo abranger tanto transtornos mentais quanto apenas um estado mental momentâneo de desconforto, de desagrado, quando eles estão infelizes, eles vão ter um pior desempenho nas suas tarefas de trabalho. Como eu diria, é esperado, né? O seu estado mental vai influenciar no que você produz no seu comportamento. Então, eles relatam uma performance cognitiva mais baixa, mais erros no código, mais atraso, e por aí vai. Então, partindo desse princípio que o bem-estar vai influenciar no seu desempenho, se a gente utiliza ferramentas de NLP para identificar transtornos mentais, para identificar o estado mental geral, a gente vai estar contribuindo, vai estar guiando possíveis estratégias para melhorar o bem-estar e, consequentemente, o desempenho no desenvolvimento de software. E agora, os métodos. Bom, como desafio, a gente foi apresentada duas fontes de dados. A primeira é essa New Pool Rex, que ela foi elaborada nesse artigo On the Shoulders of Giants, e a segunda foi uma entrevista com desenvolvedores, que existem outras, mas essa era uma das bases, e o transcrito dessa entrevista. Vou começar falando dessas duas, depois eu falo dessa daqui. Essa primeira aqui, a New Pool Rex, ela é bem compreensiva, ela envolve, se não me engano, cerca de 11 mil projetos, muito, muito projeto, e ela tem bastante dados, tipo, mais de 100 variáveis e de diversos aspectos. Então, ela é muito boa nesse sentido. Mas, o que nos interessa no contexto da NLP aplicado ao desenvolvimento de software são os textos naturais. São os comentários que eles realizam, que os desenvolvedores utilizam ao longo do desenvolvimento. Então, a forma como eles se comunicam que vai ser indicativa de como eles estão se sentindo. Só que, por questões éticas, eles não disponibilizam esses comentários. Porque o que acontece? Eles pegaram esses comentários e, a partir deles, fizeram uma análise de emoção e personalidade usando técnicas de NLP. Então, eles já fizeram esse trabalho de identificar quais são as emoções ali presentes e a personalidade. E como esses dados, bom, você tem lá o indicativo da personalidade do indivíduo, eles acharam melhor não botar o comentário junto com esses dados, porque poderia ser um pouco uma falta de ética, assim. Então, esses dados, eles estão lá, mas eles são mais quantitativos. Não dá para saber, eles falam qual método que eles usaram, mas eles não entram muito em detalhe de como foi isso. E somente dados de emoção e personalidade acabam não nos dizendo muito sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, principalmente. Porque a emoção é um estado momentâneo, é um estado afetivo de alta intensidade, porém de curto período de tempo. Quando a gente fala de transtorno mental e saúde mental, geralmente o equivalente à emoção seria o humor, né? Que é um estado mais prolongado e estável ao longo do tempo. E personalidade é uma área meio cinzenta, assim, das neurociências e também na psicologia, que é algo muito difícil de se averiguar e se medir, é algo bem estável, na verdade, mas que os instrumentos ainda presentes, eles não são muito exatos. Então, por exemplo, nesse caso, eles usaram para medir personalidade
uma técnica de NLP que classificava de acordo com o Big Five, né? Que é a 5 traços de personalidade mais aceitos, então extraversão, abertura, conscienciosidade, por aí vai. Que é um dos mais aceitos, mas ainda assim não é tão compreensivo também. E aqui, nessas entrevistas com desenvolvedores, na entrevista em questão, era uma entrevista falando sobre a experiência, sobre um processo técnico mesmo. Eu, para ser sincera, ali, a entrevista eu não entendi metade dos termos que estavam ali, porque era muito técnico. Mas, como era um transcrito e como era uma linguagem natural, pegando esse dado dos transcritos da entrevista, seria possível também analisar análises linguísticas para inferir estados mentais e transtornos de transtornos mentais. Só que o que acontece? Como essa base de dados ela tem esse problema de não disponibilizar os comentários, eu falei, tá, vamos procurar uma outra. E essa base de dados, ela foi baseada nessa base de dados aqui, a PullRex, que é uma base de dados um pouco menor não, bem menor, ela inclui só 900 projetos, mas foi tipo uma das primeiras mais importantes, assim, e ela inclui menos dados, menos variáveis. Então, ela não tem essa análise de emoção e de personalidade que essa primeira base de dados tem. Então, ela tem menor volume de dados, mas ela permite acesso aos comentários, já que essa parte que seria o comprometimento ético dessa, de emoção e personalidade, não está presente. A gente consegue ter acesso a quais foram os comentários da base de dados utilizada, dos projetos utilizados. Aí aqui eu coloquei um passo a passo de como seria feita essa análise. Eu me baseei principalmente na parte para NLP em 2 revisões, uma da Nature, que era uma revisão narrativa, e uma da Austrália, que era uma revisão narrativa também, sobre técnicas de NLP aplicadas ao contexto de detecção de saúde mental, detecção de transtorno de saúde mental. E nessa última, eles falavam de um passo a passo que eu achei bem interessante de como fazer isso. Primeiro, você tem que coletar dados de treino para treinar o seu algoritmo, o seu modelo, a identificar transtornos mentais. Isso é uma parte complicada, você tem que ter uma base bem compreensiva e essa base ela tem que estar bem categorizada. E isso é uma questão também, como é que você vai categorizar. Um dos artigos fala que esse é um dos processos mais complicados, que muitas vezes requer uma categorização manual, que dependendo do tamanho da base de dados vai ser bem complicada. Mas também existem técnicas como LDA que dá para fazer isso. A partir dessa base de dados que você já tem, você tem os dados para treino, você vai fazer a extração de features, que eu vou entrar mais em detalhe depois, mas as features são as características próprias do dado que você está trabalhando, que vão indicar alguma coisa relevante ao que você está estudando. Depois você tem que reduzir, porque se você tem muitos features, você vai acabar generalizando muito suas coisas, vai acabar identificando coisa onde não tem, isso vai ser um problema. E depois você vai para a avaliação. E 2 coisas que eu identifiquei aqui, no caso, a avaliação do seu modelo, ver se ele possui uma boa acurácia, se ele prediz bem o que ele se propõe. Para realizar essas análises, a gente precisa identificar qual transtorno a gente vai estar falando. Se a gente quer identificar transtornos, a gente precisa falar, tá bom, qual? Porque se a gente só pegar todos, vai virar uma grande bagunça e não vai ter foco nenhum, e são muitos transtornos, muitos transtornos. Então, eu não achei nenhuma revisão, nenhum artigo que falasse especificamente da prevalência dos transtornos mentais no desenvolvimento de software. Mas eu presumo que seja tal qual a população normal. Na população normal, mundial, a maior prevalência são de transtornos internalizantes, como a depressão e a ansiedade. Então, eu sugiro que o foco seja ao realizar esse tipo de análise, o foco seja nesse tipo de transtorno. Principalmente depressão e ansiedade. Depressão, como eu vou mostrar em um gráfico depois, é um dos mais estudados de técnicas de NLP aplicada à saúde mental. Ansiedade, nem tanto, mas seriam esses 2. E possuem marcas bem específicas, assim, diagnósticos bem exatos. E aqui, esse modelo é baseado em técnicas de machine learning tradicional. Num dos artigos de revisão, eles mostravam tanto as técnicas de machine learning tradicional quanto de deep learning. As de deep learning, elas tinham um sucesso maior, se comparadas de machine learning tradicional, mas as de machine learning tradicional eram mais comuns. Elas eram, tipo, cerca de 60% dos dados eram com essas técnicas aqui. E aí um pouco da extração de features.
que existem diversos tipos de features que podem ser extraídos. Tem os linguísticos, sintáticos, emocionais, tópicos, semânticos, sociocomportamentais. Eu vou falar um pouco geral, e aí eu mencionei um pouco das ferramentas que são usadas para extrair essas informações, né? Features linguísticos são você extrair informações, estilos linguísticos a partir daquele dado. Então, a partir daquele texto, você vai ver qual é o estilo linguístico no quesito mais comportamental, no quesito mais social, e por aí vai. E aí, o mais usado é esse Linguistic Inquiry and Word Count. Ele, tipo, é mencionado praticamente em todas, ambas as revisões falam que esse é o mais utilizado. Na parte sintática, você pegar a estrutura do texto, verificar quais palavras assumem quais funções sintáticas. Então, a função sintática é a função que desempenha na estrutura, é algo, assim, que no nosso processamento, quando a gente analisa texto natural, é algo que a gente leva em conta implicitamente, né? A gente tem o que é chamado de gramática internalizada e essa sintaxe internalizada também, da nossa compreensão natural, então não é algo que a gente leva muito em conta, a não ser que a gente esteja uma aula de português na hora de fazer. Mas, no contexto de uma análise de linguagem natural, ele pode ser bastante indicativo de situações e padrões presentes em certos transtornos. Emocionais, tem esse NRC, Affect Intensity Lexicon, que é identificar quais são as emoções, que é mais ou menos o que aquele outro artigo, On the Shoulders of Giants, tinha feito, mas ele apenas forneceu os dados brutos, então qual era a porcentagem de cada emoção. Tópicos, que é você falar qual é o assunto que está acontecendo ali no texto, quais temas estão sendo trabalhados. Semânticos é ver qual é a semelhança entre as palavras ocorrendo ali no texto, né? A semelhança em termos de sentido. E sociocomportamentais. Então, além de você averiguar a parte do texto, você vai averiguar também qual é o contexto em que aquilo ocorre. Então, o comportamento do desenvolvedor, então, se ele está respondendo aquilo para um supervisor, se ele está respondendo aquilo mais de uma vez, se ele demorou, o quanto essa interação e comportamento também vai nos dizer sobre o estado mental em associação com os recursos textuais. Aí aqui está a tabela da qual eu tirei dos artigos do da Nature. Ele menciona bem mais, assim, então tem time features, do perfil do usuário, e eu já vou fazer uma ressalva de em que contexto essa pesquisa, essas duas revisões aconteceram, que é um contexto um pouco diferente, na verdade, bastante diferente do desenvolvimento de software. Mas está aí para consulta. E a parte de avaliação, existem, né, 4 formas de você ver quão bem-sucedido, no geral, o seu modelo foi. Então, tem a acurácia, que vai te fornecer uma visão geral de quanto você acertou dentro do que tinha que acertar. A precisão, que ela vai focar mais na importância dos falsos positivos. Então, vai focar quão falso positivo pode ser prejudicial para o seu trabalho. O recal vai focar mais em quantos falsos negativos podem ser prejudiciais. E o F1 Score, que é o que eu vi mais sendo mencionado, assim, principalmente na segunda revisão, ele vai ser meio que uma média harmônica entre recal e precisão. Não é mais, mas só para entender. E o que acontece? Esses modelos, eles infelizmente têm uma baixa acurácia. É claro que a acurácia, pelo que eu pesquisei, ela pode ser enganosa, mas geralmente no sentido contrário. Se a acurácia é baixa, provavelmente significa que as coisas não estão indo muito bem. Mas modelos que aplicaram técnicas de deep learning, como eu tinha falado, utilizaram recursos multimodais, então, além de texto, utilizaram também áudio, outras informações, além da textual, e combinaram técnicas, então, utilizaram diferentes métodos e diferentes tipos de avaliação, eles tiveram uma acurácia maior, eles foram mais bem-sucedidos nesse quesito. E as conclusões... Aí aqui, esse também é da parte da revisão que eu falei. Aqui tem um gráfico mostrando os transtornos analisados com NLP. Então, dá para ver que depressão é o transtorno mais utilizado, mais investigado, seguido de suicídio, ideação e suicida. E aí os outros é uma frequência bem menor. Então, é um pouco limitado, né? Eu vou falar mais adiante, mas essa limitação de você ter que escolher um transtorno ou um grupo de transtornos muito específico acaba que é para aumentar o seu desempenho do seu modelo, mas isso acaba também limitando bastante porque existe uma grande diversidade de transtornos por aí. Isso daí nem é metade deles. E esse outro aqui é para falar um pouco de a boa parte da pesquisa com o NLP, pelo que eu pesquisei, na detecção de saúde mental,
ela utiliza recursos textuais de alto caráter emocional e autobiográfico, que são, por exemplo, postagens em redes sociais. Só que dá para ver que tudo isso em azul são as postagens em redes sociais, é a porcentagem de estudos que utilizam postagens em redes sociais. Então, o Twitter é muito usado, o Reddit também, e as outras por aí vai. E quando não são utilizadas postagens em redes sociais, são utilizadas entrevistas, narrativas do próprio indivíduo, pesquisas e, às vezes, também até relatos, como se fossem relatos eletrônicos de saúde, assim, que o médico preenche e é, é isso. Mas geralmente é postagem em rede social, e isso é uma coisa que vai diferir muito do contexto de desenvolvimento de software. Por quê? Os comentários que vão ser utilizados, que eu proponho que sejam utilizados para essa análise de NLP, eles não são tão emocionais quanto uma postagem em rede social, na qual você literalmente escreve o que você está sentindo naquele momento, e fica bem óbvio se você está com depressão ou não. Eles estão falando sobre o desenvolvimento de software. E as marcas que vão estar ali vão ser mais sutis. Isso também entra em. Isso também se associa ao que eu encontrei nos artigos falando sobre técnicas de sentiment analysis aplicadas ao desenvolvimento de software e como essas técnicas elas não são tão bem adaptadas a esse contexto. Então, isso é uma das limitações. Aplicar essas ferramentas ao contexto de desenvolvimento de software, considerando todas as características específicas, essa falta de especificidade emocional, né? Que é claro que tem um contexto emocional ali, mas é bem menos do que uma postagem de rede social, seria uma das questões, uma das limitações a serem consideradas. A especificidade, né? Então, eu tenho que identificar um transtorno ou 2 transtornos, algo muito específico, isso vai limitar o escopo da pesquisa. A língua, então, boa parte dessas análises elas foram realizadas em inglês, com postagens em inglês. Os comentários nesses repositórios, eles também, a maioria em inglês, mas caso tiver algum que não seja em inglês, toda a análise teria que ser diferente. Então, as análises restritas a uma língua, geralmente em inglês, então seria um fator restritivo da aplicabilidade desse tipo de análise. E a acurácia, como eu falei, as análises ainda têm baixa acurácia. Mas aí, considerando tudo isso, tem as possibilidades e perspectivas futuras. Primeiro, de diagnóstico. Então, identificar transtornos e riscos precocemente. É claro que eu acabei de falar que tem baixa acurácia. Isso está provavelmente bem longe da gente conseguir diagnosticar através de textos, principalmente textos de desenvolvimento de software. Porque o diagnóstico é algo muito mais completo e compreensivo, e os meios profissionais que estão há anos nisso erram com frequência. Mas é uma possibilidade que essas ferramentas de inteligência artificial oferecem. Tem até um estudo de uma pesquisadora daqui do INCOG também, da Natália Mota, que mostra, tenta fazer esse tipo, não análise com NLP, no caso, ela utiliza outro tipo de técnica, mas através de relatos de sonho de pessoas com através de relatos de sonhos, conseguirem identificar, diagnosticar esquizofrenia precocemente. Então, através de gráficos e assim vai. Então, é uma possibilidade, ela tem resultados muito bons, com uma acurácia impressionante. É uma possibilidade real e que pode ser bastante útil. Intervenção. Através dessas informações, a gente pode guiar estratégias para a promoção do bem-estar no ambiente de trabalho e, consequentemente, baseando-se naquele artigo de o que acontece quando os desenvolvedores de software estão infelizes, melhorando o ambiente de trabalho, aumentando seu bem-estar, você vai estar, consequentemente, aumentando a produtividade no desenvolvimento de software, aumentando o desempenho e diminuição de erros e por aí vai. E aqui estão as referências, e é isso. Deixa só na... Perguntas. Eu só daria um comentário. Quando você falou ali da parte de machine learning, da acurácia, etc., é que quando você escreveu ali, o paradigma aparece por trás. Você explicou certo. Não, é porque eu peguei como referência um texto que falava que na parte da precisão e do recall que você está falando. Eu expliquei certo. O cálculo é outro, mas... Sim, o cálculo é mais complexo. A ideia é essa, mas só que quando você lê, parece que o cálculo é ao contrário disso. O cálculo é verdadeiros positivos, subtotais positivos, ou subtotal de dados. Então... naquela base, né, infelizmente, a gente não tem acesso aos comentários que você colocou na sua fala, e para a gente seria muito importante, né? Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista. Imagine que a gente vá replicar o estudo que eles fizeram
agora tendo acesso aos comentários. Como a parte do método, pelo que eu entendi, eles não são tão detalhistas quanto ao método empregado de análise, né? A gente vai empregar o nosso método e a gente vai chegar a alguns resultados, os objetivos sejam os mesmos, eu tenho que falar algumas emissões, traços de personalidade. Como seria útil a gente fazer alguma comparação em algum nível com os resultados que eles tiveram? Para que seria útil? Bom, você vai fazer o mesmo tipo de análise de emoção e personalidade com os nossos métodos. Sempre que for possível a gente rastrear e fazer igual que eles fizeram, a gente faz. Mas como você disse que tem algumas partes que meio caixa preta... Eles apenas falam qual foi... Ah, a gente utilizou isso e pronto, só bota o método e é isso. Sim. Eu acho que seria interessante para ver o quão confiável essa base de dados pode ser, se a gente tiver certeza do nosso método, assim, do quão bem empregado ele. Eu acredito que a gente teria uma boa confiança no que a gente está fazendo. Então, ver o quão confiável ela é. E, bom, em geral, isso. Também, nesse quesito de comparação, talvez ver, às vezes, se for o caso do nosso método não ser tão bom assim também, ver em que nível se dão essas diferenças, aí fazer uma análise do tipo, quais são as diferenças entre esses dois tipos de método que eles disseram que usaram, e o que a gente fez, se a nossa é mais compreensiva, se a nossa é mais específica, e por aí vai. Você vai mudar de assunto? Não, porque dentro desse tempo eu queria perguntar uma coisa. Pessoal, os resultados, vamos assumir que os resultados sejam diferentes, né? Como você falou, a gente sabe se nossa, mas confiável, mais confiável. O que a gente poderia fazer? Nós não com toda a base, mas para ter alguns indícios se é o nosso método que é mais confiável. Bom, primeiramente a gente teria que, para ter certeza que o nosso é o mais confiável, a gente teria que se basear, pelo menos, em uma visão mais da neurociência. Então, ter certeza do que a gente está utilizando como técnica é algo com algum respaldo científico, porque isso é comum da gente ver nesses textos e análise de personalidade através de, até no contexto de desenvolvimento de software, muitas vezes eles utilizam paradigmas que não são bem aceitos. Então, nesse caso, ele utilizou o Big Five, que até é bem aceito, mas talvez uma análise mais compreensiva fosse um melhor caminho. No caso de emoções, eu não sou muito familiarizada com o que eles usaram, mas o modelo de emoção também é muito importante. Então, ter certeza de que o que a gente está fazendo é algo baseado em evidências científicas da neurociência, então é algo que realmente, não, essas emoções, elas realmente são assim, essa é a classificação mais aceita de emoções, essa é a classificação mais aceita de personalidade, acho que seria o melhor caminho para identificar qual é mais confiável. Bom, isso é por construção, né, usar métodos confiáveis. Imagine que se a gente tivesse acesso a alguns dos desenvolvedores que trabalharam e produziram resultados nessa base. Que método você acredita que a gente poderia empregar, entrevista, questionário, um custo reduzido, né? Para nos dar alguma evidência adicional, para fazer alguma análise da acurácia, algum aspecto da qualidade do dado? Uma correlação. Bom, questionários, principalmente, se a gente está falando de emoção e personalidade, então questionários medindo afeto, pode ser também no caso de emoção, que a emoção é algo muito momentâneo e é difícil de você medir. Então, tipo, até no texto ele menciona emoção, mas provavelmente o que ele está se referindo deve ser algo mais próximo de sentimento, porque emoção é algo muito mais fisiológico e instantâneo do que a gente tende a pensar. Então, pegar questionários de personalidade, acho que a Luísa vai falar um pouco disso, de quais são os mais utilizados, que tem alguns que são bem utilizados. Eu disse que é uma área cinzenta, mas tem uma base científica por trás. E para emoção, a mesma coisa, ou também utilizar, no caso de emoções, para identificar os wearables, que era o tema da Ariane também. Então, ver pressão, batimento cardíaco, pressão, esses dados biométricos para poder identificar principalmente emoção e estado momentâneo naquele momento durante a programação, por aí vai. Obrigado. O que eu ia perguntar é com relação aos estudos, você cita dois, que estão disponibilizados os dados e o outro não. Você acha que seria viável a replicação do estudo que o primeiro estudo, no caso, que não disponibilizou os dados, mas que ele fala em qual que é o algoritmo que ele utiliza e qual que é
qual que é também a Uhum. técnica de personalidade, Aham. que ele tem uma certa acurácia, a gente poderia replicar, então, esse mesmo algoritmo, essa mesma técnica de personalidade no outro paper, né, que possibilita ali, que tem dados Sim, que específicos, tem os para a dados. gente comparar se realmente tem aquela Sim, acurácia. acho que seria interessante. É claro que o paper que não disponibiliza os comentários, ele é bem maior, então os dados vão ser um pouco diferentes. Ele tem uma base de dados que, apesar de não ter acesso aos comentários, é bem maior do que esse que fornece os comentários. Mas eu acho que seria uma análise interessante. Acredito, talvez, aplicando as mesmas técnicas, os resultados não sejam tão diferentes. Vai ter uma diferença em termos de proporção, talvez, mas acho que seria interessante aplicar isso, sim. Ah, só falando de transtorno mental que dá para ser diagnosticado pelo. Diagnosticado não, mas tem como ter um indicador Identificado, através do PNP. Você falou de esquizofrenia, tem algum outro que você tenha visto, tirando a pesquisa aqui, que tenha esse bom indicador? Ou você acha que é algo que, tipo, talvez a gente possa fazer? Tipo, tem uma demanda e talvez a gente possa. Assim, como eu falei, tem uma demanda, já que a acurácia desses modelos é bem baixa. Então, um dos artigos, ele citava várias formas de você avaliar a acurácia desses modelos, então compartilhar os dados do algoritmo com outros grupos de pesquisa para ver se aquilo realmente está funcionando. E um desses, tipo, o máximo que numa competição disso, o máximo que eles conseguiram foi 0,61 no F1 score, que vai tipo de 0 a 1, o que não é muito alto. Então, acho que tem uma demanda, mas eu acho que é algo difícil de ser ultrapassado ainda essa barreira da acurácia, algo que vai precisar de uma especificidade ainda maior, ou talvez daqueles ajustes que eu falei, né, de deep learning, recursos multimodais e por aí vai. E, como eu falei, além da esquizofrenia, que tem bons resultados, mas é outra técnica sendo empregada, é outro caminho, o que mais realizam são no sentido da depressão também. E eu não sei se a gente desenvolvendo teria resultados tão bons assim, porque é o que eu falei, a gente teriam várias etapas a serem feitas no sentido de você adaptar essas ferramentas para o contexto de desenvolvimento de software. Que não é a mesma coisa que pegar postagens de redes sociais e por aí vai, ou até relatos de diário. Uma coisa que você bem colocou e é um desafio para a gente é a questão das conversas entre os desenvolvedores, a questão das emoções aparecerem de forma muito sutil, quando aparecer, né? E principalmente nessa onde pode variar de base para base, mas nessa base isso ficou evidente, né? E talvez, lógico, os comentários não estavam lá, mas imagino que isso aconteça com muita frequência. A gente tem esse desafio de conseguir detectar sinais, né, sutis nas conversas. Mas existem possibilidades, né? Desenvolvedores eles conversam muito através de aplicativos de colaboração, externos ao desenvolvimento. ferramentas, e muitas vezes a gente pode ter esse acesso, as APIs dessas ferramentas, Sim. esse acesso. Existem estudos em engenharia de software que monitoram os e-mails trocados entre os desenvolvedores, então tem oportunidades. Mas mesmo assim, pode ser que a gente os nossos textos não tenham ainda, vamos dizer assim, comparado com textos de outras áreas de comércio internacional de outras áreas, não tem esses sinais tão evidentes, né? Uma coisa que eu estava pensando, quando você apresentou ali o gráfico com os vários transtornos, né? E você comentou que a depressão é o mais comum, os outros são menos frequentes. Eu sei pelas nossas conversas que ansiedade, depressão, sintomas isso. Acho que é um desafio até para o profissional, às vezes, distinguir entre. Sim, elas muitas vezes ocorrem juntas. Você acredita? Na minha opinião, é muito útil para um contexto do trabalho de engenharia de software você simplesmente saber se há uma chance de transtorno mental. Isso já é muito útil, né? Sim. Você acredita que uma abordagem onde a gente não tente diagnosticar qual o transtorno, mas sim as sinais, né? A força do sinal de que há um transtorno mental, isso é possível, há similaridades entre esses vários transtornos que a gente pode... Sim, tipo, é claro que se você pegar, sei lá, um bipolar na mania e comparar com depressão, não tem nada em comum, mas
há certos, acredito que, pelo que eu vi também, nenhum deles é conclusivo de diagnosticar, é mais essa pessoa tem tendência à depressão, tem tendência a tal coisa, porque nem tudo que a pessoa escreve você pode levar a sério, principalmente na internet, né? Mas, então, tem essa possibilidade de identificar riscos, principalmente vendo, acho que, a valência do texto no geral, porque se você vê a boa parte dos transtornos mentais, então você tem depressão, ansiedade, toque, esquizofrenia, transtorno pós-traumático, todos esses eles têm um caráter muito negativo para o indivíduo. É uma experiência muito desagradável. Então, talvez identificar através da valência do texto como um todo, então o uso dos termos, se é um termo mais negativo, a pontuação, se é algo talvez uma fala menos estruturada e por aí vai, acho que seriam indicativos mais gerais. Assim. Pode complementar o que ela está falando. Se você pega uma amostra qualquer, você implementa um algoritmo ali e você cria um parâmetro, né? Você está assumindo que aquilo ali é a sua população e aquelas pessoas que você faz uma avaliação, né? Então, critério de inclusão, você faz uma avaliação, essa pessoa não tem nenhum transtorno mental, foi algo qualitativo, né? Então, o psiquiatra, o psicólogo vai lá e dá uma testada. Essas pessoas também. Passa elas pelo algoritmo X vezes, tem uma conta que isso você cria, não sei qual é. Você cria um parâmetro e a partir daí você pode tentar avaliar isso por desvio. Então, se essa pessoa está um desvio acima disso, como você determinou como é normal, se as pessoas elas estão bem, elas não têm nenhuma questão acontecendo com elas, um desvio para cá, um desvio para lá é um indicador de talvez a gente chamar essa pessoa para ir uma entrevista, talvez algo assim funcione. Mas eu não tenho nenhum paper que eu possa citar que tem pegado parecido, mas talvez todos tenham essa diferença. Obrigado, Denis.